magos negros, flagelos espirituais da humanidade, criaturas em sintonia milenar com energias trevosas. Mas de onde afinal eles vieram? Qual a sua origem? Suas histórias ecoam no inconsciente coletivo da humanidade desde a era da Atlântida. Foi lá, nos primórdios daquela civilização perdida, que surgiram seres poderosos, que aprenderam a dominar profundamente as leis da natureza e do espírito. Naqueles tempos, magia e ciência eram uma só coisa. O que nossos ancestrais chamavam de milagre era, na verdade, o uso de leis cósmicas ainda desconhecidas. Foram os antigos deuses, os chamados deuses astronautas, visitantes vindos de outros mundos, que trouxeram à Terra um conhecimento avançado para a nossa existência primitiva. Curavam doenças, regeneravam tecidos, manipulavam forças da matéria com tecnologias que a humanidade ainda não podia compreender. E assim nasceram as primeiras escolas iniciáticas, templos onde o saber era transmitido apenas aos poucos escolhidos. Ali, meninos e meninas eram preparados desde os 7 anos de idade em longos rituais de estudo, silêncio e meditação. Alguns seguiam o caminho da luz. Outros, movidos pelo orgulho e pela sede de poder, escolhiam as sombras. Foi assim que a alta magia se dividiu, entre os magos que serviam ao bem e os que a utilizariam para fins pessoais, marcando o início daquilo que hoje chamamos de magia negra. Então, veio o primeiro grande conflito atlante. Uma guerra entre magos de poderes colossais, capaz de abalar não apenas o solo físico do planeta, mas também a dimensão espiritual da Terra. Foram usadas armas de destruição em massa, inclusive nucleares, e ondas mentais que alteraram o equilíbrio telúrico do mundo. Esse evento foi o prelúdio do primeiro afundamento de Atlântida. Quando esses magos morriam, não desapareciam junto com seus corpos. Do outro lado da vida, reuniram-se em hierarquias sombrias que dominam até hoje as regiões densas do umbral inferior. Ali, aperfeiçoaram sua ciência mental, estudando por milênios o poder do pensamento, as emoções humanas e o magnetismo espiritual. Tornaram-se verdadeiros engenheiros das trevas, capazes de influenciar a mente coletiva da humanidade sem que quase ninguém perceba. Nem todos esses magos nasceram na Terra. Muitos vieram de outros mundos, exilados de civilizações antigas, onde o orgulho e a vaidade já haviam destruído impérios estelares. Aqui, encontraram terreno fértil para reconstruir seus domínios mentais, com sérias consequências para a humanidade.
Observam grupos mediúnicos, templos, religiões, movimentos de luz e, quando percebem uma ameaça aos seus planos, atacam com precisão cirúrgica. São frios, metódicos e organizados. Funcionam como organizações criminosas do astral, com divisões de comando, espionagem e hierarquia. Possuem verdadeiras falanges, as chamadas milícias negras, responsáveis por vigiar, estudar e, quando necessário, destruir pessoas ou grupos que representem perigo. E o mais impressionante, muitos desses magos, ao longo dos séculos, reencarnaram. Não por vontade própria, mas por ser a única forma de manterem seus perispíritos coesos. O perispírito literalmente se decompõe quando a encarnação é adiada por tempo demais. Mas, como retornar à Terra e ainda assim manter o poder nas regiões trevosas do umbral? Como driblar o véu do esquecimento? Assim como nas facções criminosas da Terra física, as disputas de poder também acontecem no astral. A ausência de uma liderança pode abrir espaço para outra ascender. Muitos magos, sabendo que estão prestes a reencarnar, agem ainda no plano espiritual sobre os embriões de seus futuros corpos físicos. Alteram geneticamente esses embriões, preparando corpos que sirvam aos seus propósitos. Podem, por exemplo, criar um corpo capaz de manter as memórias dos desdobramentos astrais. Assim, quando encarnarem em corpos físicos, poderão, durante o sono ou em projeções conscientes, manter o controle de suas falanges no umbral, recordando de tudo ao despertar. Os magos negros criaram um autêntico sistema de sucessão nas trevas. Desenvolveram técnicas hipnóticas para garantir o retorno ao poder. Antes de renascerem, escolhem e hipnotizam o sucessor, um discípulo que comandará as falanges em seu nome, até que o mestre retorne do ciclo terreno. Enquanto isso, vigias e sentinelas, chamados sombras, monitoram o substituto, garantindo que ele permaneça submisso. Essas sombras são submetidas a um controle hipnótico tão profundo que perdem a capacidade de pensar por si mesmas. Tornam-se autômatos espirituais, espiões invisíveis a serviço dos grandes magos. Alguns magos negros ficaram registrados na história da humanidade. Tomás de Torquemada, o terrível inquisidor espanhol, foi um desses magos reencarnados. Entre os séculos XV e XVI, espalhou o medo e a morte em nome de Deus, queimando inocentes nas fogueiras da Inquisição. Mas por trás do fanatismo religioso havia algo mais profundo: o controle mental, o prazer em dominar consciências e impor sofrimento. Torquemada acreditava servir ao divino, mas era, na verdade, instrumento das trevas, um emissário das forças negras que o dominavam há séculos. Séculos mais tarde, outro nome marcaria a história: Grigori Rasputin. Chamado de o monge louco da Rússia, hipnotizou a família imperial, exercendo sobre o czar e a czarina um poder quase sobrenatural. Rasputin fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Seus olhos pareciam ler a alma humana.
Mas enquanto o corpo dormia, sua consciência se libertava, retornando às regiões inferiores do umbral, onde ainda comandava suas falanges sombrias. Dizem que, mesmo após a morte, Rasputin continua sendo um dos magos negros mais temidos do astral, um verdadeiro imperador das trevas. No século XX, outro nome se ergueu nas sombras: Ayatollah Khomeini. Líder político e religioso do Irã, governou com mão de ferro, espalhando medo e intolerância. Mas informações da espiritualidade dizem que, enquanto o mundo via um ditador, no plano invisível atuava um mago negro de alto grau. Dono de enorme força mental, mesmo durante o sono físico, Khomeini teria o poder de se desdobrar conscientemente em projeções astrais, garantindo que sua vontade fosse cumprida nas duas dimensões. Rasputin e Khomeini, inimigos declarados no astral, mantêm sistemas de poder rivais, com exércitos espirituais, templos ocultos e redes de influência. Magos negros influenciam a humanidade, alimentam sistemas de ódio e se infiltram nas estruturas de poder. Nos tempos atuais, já não precisam de templos ou rituais. Suas armas são as ideias, as telas, as redes e o poder de manipular corações e mentes à distância. Com a transição planetária, seu destino é inevitável: o exílio forçado para outros mundos, mundos primitivos, para recomeçarem seus caminhos na evolução. Este vídeo foi baseado em informações trazidas pelo grande médium Robson Pinheiro em suas palestras, vídeos e livros, como Legião. Deixamos um link na descrição. E se quiser e puder contribuir para manter este portal aberto, pode ajudar com qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.